Meu nome é Arthur, e a história que vou contar começou no dia em que minha família riu de mim, na minha cara, sem a menor vergonha. Estávamos na sala da fazenda do meu avô, logo após o funeral, para a leitura do testamento. A sala cheirava a café velho e a uma tristeza forçada. Meus primos e tios, todos bem de vida, recebiam as terras boas, o gado, o dinheiro. Quando chegou a minha vez, o advogado leu, com uma voz cansada, e para meu neto Arthur Vargas, deixe o pequeno lote nos fundos da propriedade, onde se encontra o velho poço da família. Um primo soltou uma risadinha, e minha tia, com um veneno que eu conhecia desde menino, completou: seu avô sempre soube que você tinha sede de vencer na vida, Arthur. Agora pelo menos tem um buraco fundo para começar a cavar. O que você faria se todos rissem de você por herdar uma ruína? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de que cidade você me escuta, preciso saber que não estou sozinho nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Aquele momento ficou gravado em mim como se fosse ferro em brasa. A sala da casa principal da fazenda, um lugar onde eu corri quando criança, de repente se tornou um tribunal. O ar era pesado, carregado de uma solenidade falsa, daquelas que a gente sente quando ninguém quer estar ali de verdade, mas precisa manter as aparências. Eu estava de pé, encostado na parede, um pouco afastado do resto da família que se sentava nos sofás de couro já gastos. Eu via nos rostos deles a ganância disfarçada de luto. Cada nome chamado pelo advogado era seguido por um suspiro de alívio ou um olhar de cobiça para o irmão. Eu não esperava nada, de verdade, minha vida sempre foi de construir para os outros, nunca para mim. Mas a forma como a minha herança foi anunciada como se fosse uma piada ou uma sobra, aquilo doeu mais do que a pobreza de uma vida inteira. Foi um desprezo público vindo daqueles que carregavam o mesmo sangue que eu. A frase da minha tia foi a pá de cal. Ela não gritou, não precisou. Falou baixo, com aquele sorriso de canto de boca que sempre usava para diminuir alguém. Agora pelo menos tem um buraco fundo para começar a cavar. E o pior não foi nem a maldade dela, mas o silêncio que veio depois, quebrado apenas por mais risos abafados. Ninguém me defendeu. Ninguém olhou para ela com reprovação. Pelo contrário, vi alguns primos balançando a cabeça, concordando, como se aquela fosse a coisa mais óbvia do mundo. O fracassado da família herdando um buraco inútil. Fazia sentido para eles. Naquele instante, eu senti meu rosto queimar. Não de raiva, não na hora. Era vergonha. Uma vergonha profunda, que me fez querer sumir, me enfiar em qualquer buraco, talvez até mesmo naquele poço seco que agora era meu. Eu me senti pequeno, julgado e sentenciado por todos ali. Eu não respondi. Engoli em seco o nó que se formou na minha garganta, um nó de humilhação e tristeza. Apenas assenti com a cabeça para o advogado, como se estivesse agradecendo. Peguei o papel que ele me estendeu, um documento simples que oficializava minha posse sobre um pedaço de terra esquecido e um poço que não dava água há mais de 40 anos. Dobrei o papel devagar, com as mãos trêmulas, e o guardei no bolso da calça. Sem olhar para ninguém, dei as costas para a sala e caminhei em direção à porta. Cada passo era pesado. Eu sentia os olhares deles nas minhas costas, não eram olhares de pena, eram de escárnio, de confirmação. Lá vai o Arthur, com sua grande fortuna, pareciam dizer. O som da porta de madeira maciça se fechando atrás de mim, foi como o ponto final em um capítulo da minha vida. Ali, naquela varanda, eu estava sozinho, oficialmente sozinho. Do lado de fora, o sol forte da tarde parecia zombar da frieza que eu sentia por dentro. Respirei fundo, tentando colocar os pensamentos no lugar, mas a voz da minha tia ecoava na minha cabeça. Aquele poço não era só um poço para mim. Era o lugar onde eu e Helena, minha falecida esposa, sentávamos quando éramos jovens, sonhando com um futuro que nunca tivemos. Meu avô sabia disso. Por que ele faria aquilo? Deixar justamente aquilo para mim, sabendo que seria motivo de piada? A humilhação começou a dar lugar a uma raiva silenciosa, uma teimosia que sempre tive. Eles riram de mim, me julgaram um inútil. Olhei na direção do lote abandonado, longe, quase no fim da propriedade. Eles me deram um buraco fundo. Pois bem, era naquele buraco que eu ia encontrar minhas respostas.
Ou eu ia me enterrar de vez, ou eu ia descobrir por que meu avô, o homem que me ensinou a ter dignidade, me deixou com nada além de um poço seco e a vergonha da minha família. Minha vida não começou naquele dia na sala do meu avô. Ela começou muito antes, num lugar chamado Vila de Pedra Seca. O nome já diz tudo. Um lugar onde a terra é dura, e a vida é mais dura ainda. Meu pai era canteiro, um artesão da pedra. Ele não me ensinou a ler livros, mas me ensinou a ler as pedras. A saber onde bater, onde a pedra ia ceder, como encaixar uma na outra para que ficassem firmes por 100 anos. Um muro bem feito, ele dizia, é um juramento, meu filho. É a sua palavra transformada em algo que ninguém pode derrubar. E foi com essa filosofia que eu cresci, com as mãos cheias de calos desde menino, aprendendo a construir para os outros o que eu nunca tive para mim: segurança, um alicerce forte. Eu era bom no que fazia, meu trabalho era honesto e durava. Mas honestidade e paredes firmes não enchem a barriga, nem compram luxo. Foi nessa vida de poeira e trabalho pesado que eu conheci Helena. Ela não era da vila, vinha da cidade vizinha passar as férias na casa de uma tia. Tinha um sorriso que parecia iluminar o sol já forte de Pedra Seca. Eu, um rapaz bronco, que só sabia falar de argamassa e do veio das pedras, não tinha a menor chance, eu pensava. Mas ela via algo em mim. Via a firmeza que meu pai me ensinou. Ela dizia que minhas mãos, mesmo sujas e rachadas, eram mãos de quem construía, de quem criava. E eu, que nunca tinha me sentido importante, comecei a acreditar. Nosso namoro foi simples, feito de caminhadas no fim de tarde e de conversas sentados em qualquer lugar que tivesse uma sombra. Ela me ensinou a sonhar um pouco além dos muros que eu levantava. Um dos nossos lugares preferidos era justamente aquele poço. Naquela época ele não estava abandonado. Tinha uma figueira velha do lado que dava uma sombra generosa e a gente se sentava na mureta de pedra, com os pés balançando. A água lá embaixo era fria e limpa. A gente jogava uma pedrinha só para ouvir o som dela batendo na água, um som que prometia fartura. Foi ali, debaixo daquela figueira, que eu pedi Helena em casamento. E foi ali que prometi a ela que um dia eu ia construir nossa casa, com um alicerce tão forte quanto a minha palavra. Ela riu, com aquele riso que desarmava qualquer dureza do mundo, e disse que já se sentia em casa, desde que estivesse comigo. O poço se tornou nosso lugar sagrado, um símbolo de uma promessa, de um futuro que parecia possível. Os anos passaram. Eu e Helena nos casamos, vivemos numa casinha alugada, simples, mas cheia de um amor que muita gente rica nunca vai conhecer. Eu continuei meu ofício de canteiro. Levantava cedo, antes do sol, e só voltava quando a noite já tinha caído, o corpo moído, coberto de pó. Cada dia era uma batalha, mas chegar em casa e ver o sorriso dela, sentir o cheiro do feijão no fogo, aquilo era minha recompensa. Tivemos pequenas vitórias. Lembro do dia em que consegui juntar dinheiro para consertar o telhado da nossa casa alugada, que vivia dando goteira. Passei o fim de semana inteiro lá em cima, debaixo de sol, mas quando terminei e vi o sorriso de alívio de Helena, me senti o homem mais rico do mundo. Eram essas pequenas coisas que nos mantinham de pé. Nossa vida era assim, uma construção diária, tijolo por tijolo, dia após dia. A gente não tinha muito, mas tinha um ao outro, e isso parecia bastar. Eu nunca esqueci a promessa que fiz a ela, a promessa da nossa casa própria. Cheguei a comprar um pequeno terreno, nos arredores da vila. Era um pedaço de terra seco, difícil, mas era nosso. Todo domingo, eu ia para lá e limpava um pouco, tirava as pedras, sonhando com o dia em que começaria a levantar as paredes. Helena ia comigo, levava um café numa garrafa térmica, e a gente ficava ali, planejando onde seria o quarto, a cozinha, a varanda onde a gente sentaria para ver o pôr do sol. Era nosso projeto de vida, o alicerce do nosso futuro, um futuro que infelizmente não estava nos planos de Deus para nós. A doença de Helena chegou sem avisar. Começou com um cansaço, uma fraqueza que a gente achou que era do trabalho, da vida dura. Mas foi piorando. Os médicos da cidade pequena não sabiam o que era, e tivemos que começar a ir para a capital. Cada viagem, cada consulta, cada exame, era um pedaço do nosso pequeno sonho que ia embora.
O dinheiro que eu guardava para casa começou a sumir. E eu não pensei duas vezes. A saúde dela era a única coisa que importava. Vendi minhas melhores ferramentas, fiz bicos de madrugada, trabalhei até não aguentar mais. Mas a doença era teimosa, mais teimosa que qualquer pedra que eu já tivesse enfrentado, e os custos só aumentavam. Chegou um ponto em que não havia mais de onde tirar. Os tratamentos eram caros, e a esperança tinha um preço que eu não podia mais pagar. Foi aí que eu olhei para aquele pedaço de terra, nosso terreno. O lugar da nossa promessa. Vender aquilo foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi como vender meu próprio futuro, o sonho que eu tinha construído com Helena. Mas entre um sonho e a vida dela, não havia escolha. Vendi o terreno por muito menos do que valia, para um fazendeiro da região que sabia do meu desespero. Peguei o dinheiro e entreguei tudo para os médicos. Foi um sacrifício feito em silêncio, sem alarde, movido apenas pelo amor. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Helena lutou bravamente, mas a doença a levou. Ela se foi há 10 anos, e com ela, foi-se a cor da minha vida. Fiquei sozinho na casinha alugada, com as ferramentas que me restaram, e um silêncio que gritava em cada canto. O trabalho continuou, porque as contas não paravam de chegar. Mas agora, o propósito era outro. Eu não construía mais sonhando com um futuro. Eu construía para sobreviver, para não deixar a tristeza me engolir. Cada pedra que eu assentava era uma forma de manter as mãos ocupadas e a mente longe da dor. A força que eu usava para quebrar as pedras era a mesma que eu precisava para não desmoronar por dentro. A dignidade que meu pai me ensinou era tudo o que me restava. Por isso, quando a minha família riu de mim na leitura do testamento, a dor foi diferente. Não era a dor da perda que eu já conhecia tão bem. Era a dor da humilhação. Eles, com suas vidas confortáveis, com as terras férteis e o dinheiro que meu avô deixou, zombaram da única coisa que me foi dada, um poço seco. Eles não viam o que aquele lugar significava. Não sabiam das promessas, dos sonhos, das tardes que eu e Helena passamos ali. Para eles, era um buraco inútil. Para mim, era o último pedaço de uma memória sagrada, o único elo físico que me restava com a mulher que eu amei, e com a vida que poderíamos ter tido. A zombaria deles não foi sobre o poço, foi sobre a minha vida inteira. Eles me julgaram pelo que eu não tinha: dinheiro, terras, sucesso. Mas eles não faziam ideia do que eu tinha. Eu tinha a memória de um amor verdadeiro. Tinha o orgulho de ter sacrificado tudo pela pessoa que amava. Tinha a força de um homem que passou a vida inteira construindo, mesmo que nada fosse para si. Eles, com suas heranças, nunca entenderiam o valor de construir algo com as próprias mãos, de lutar por cada centavo, de manter a cabeça erguida mesmo quando o mundo parece querer te empurrar para baixo. Aquele poço para eles era um símbolo do meu fracasso, mas, naquele momento, em silêncio, eu decidi que ele seria o símbolo da minha resiliência. Eu me lembro de visitar aquele lote algumas vezes depois que Helena se foi, sozinho. A figueira já não era tão viçosa, e o poço parecia ainda mais fundo, mais abandonado. Eu sentava na mureta agora rachada, e ficava ali, conversando com ela em pensamento. Contava sobre meu dia, sobre a saudade. Era um ritual silencioso, uma forma de manter nossa conexão viva. Meu avô às vezes me via de longe. Ele nunca dizia nada, apenas balançava a cabeça, com um olhar que eu, na época, não entendia. Era um olhar de tristeza, talvez de cumplicidade. Hoje, começo a pensar que ele sabia de tudo. Ele sabia da minha dor, da minha história com aquele lugar. A zombaria da minha família foi um eco de todas as dificuldades que eu já tinha enfrentado. Foi a sociedade, representada pelos meus próprios parentes, me dizendo mais uma vez que eu não era bom o suficiente. Que meu trabalho duro, minha honestidade, meu sacrifício, não valiam nada no mundo deles, um mundo medido em hectares e contas bancárias. Eles me deram as sobras, o lixo, o que ninguém queria, e riram, achando que tinham me colocado no meu devido lugar. Mas eles não sabiam que um homem que já perdeu tudo o que mais amava, não tem mais medo de cavar no fundo do poço. Na verdade, às vezes é lá no fundo que a gente encontra a força que nem sabia que tinha. Minha vida foi moldada pela perda e pela persistência.
Aprendi a encontrar valor onde os outros só viam abandono. A casinha alugada com goteiras, o terreno seco que vendi, a solidão depois da morte de Helena. Cada uma dessas coisas me ensinou algo. Me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o que você se recusa a perder, como a dignidade e a memória. Herdar aquele poço não foi o fim da minha humilhação, como minha tia pensou. Foi o começo de algo novo. Foi o destino me dando uma última ferramenta, uma última pedra para trabalhar, e eu, como bom canteiro que sou, não ia desperdiçá-la. Enquanto eu caminhava para longe da casa grande, com o documento da minha herança no bolso, eu não sentia mais vergonha. A raiva silenciosa estava se transformando em uma determinação fria. Olhei para o horizonte, para o pedaço de terra esquecido que agora era meu. Aquele não era um buraco qualquer. Era o meu passado, a minha promessa, o meu santuário. E se meu avô, o homem que me ensinou sobre a firmeza das pedras, me deixou aquilo, havia um motivo. Eu não sabia qual era, mas eu ia descobrir. Eu ia honrar a memória de Helena e a lição do meu pai. Eu ia cavar, não por dinheiro, não por vingança, mas pela minha própria história. A ironia era palpável. Passei a vida construindo alicerces para os outros, e agora minha única propriedade era um buraco na terra. Meus primos, que nunca assentaram um tijolo na vida, herdaram casas prontas, terras que produziam sem esforço. E eu, o construtor, herdei uma ruína. Mas talvez fosse exatamente isso. Talvez a vida estivesse me dando a chance de construir pela primeira vez algo verdadeiramente meu, a partir do nada, a partir do que todos consideravam inútil. Aquele poço não era uma sentença, era um desafio, e eu, Arthur Vargas, nunca fui homem de fugir de um desafio, por mais fundo que ele parecesse ser. A história da minha vida, de trabalho duro e sacrifício, contrastava de forma brutal com aquele momento de escárnio. Eles riram do resultado, sem conhecer o processo. Riram do homem que eu era hoje, sem entender as batalhas que me forjaram. Eles viam um canteiro velho e pobre. Eu via um homem que amou, que lutou e que sobreviveu. E essa força, essa resiliência, era algo que o dinheiro deles nunca poderia comprar. A jornada até aquele poço seco foi longa e dolorosa, mas me preparou para o que estava por vir. Eles me deram um buraco. Mal sabiam eles que eu passei a vida inteira aprendendo a encontrar firmeza nos lugares mais profundos e escuros. Nos dias que se seguiram, a humilhação não ficou restrita àquela sala. Ela me seguiu para fora, como uma sombra teimosa. A notícia da minha herança se espalhou pela vila de Pedra Seca, com a velocidade de um fogo em pasto seco. Em uma cidade pequena, a vida dos outros é o principal passatempo, e a minha, de repente, virou a piada da vez. A primeira vez que senti isso na pele foi na venda do Seu Juca, onde eu ia tomar um café todo santo dia há mais de 20 anos. Assim que entrei, a conversa parou por um instante. Um dos homens encostados no balcão, um primo distante, me olhou com um sorriso de escárnio e disse alto, para todo mundo ouvir: "E aí, Arthur? Já achou água no seu buraco? Ou vai ter que cavar até o Japão?" Alguns riram, outros desviaram o olhar, constrangidos. Eu apenas pedi meu café, paguei e saí. O gosto amargo na minha boca não era do café. Minha tia, a mesma do comentário venenoso, me ligou uns dias depois. A voz dela era um mel falso, escorregadio. Dizia que estava preocupada comigo, que eu não devia gastar minhas poucas forças com aquele terreno inútil. "Arthur querido", ela disse com aquela falsa compaixão que sempre me deu náuseas, "por que não vende logo isso? Qualquer trocado já é lucro." Eu conheço um homem que compra entulho, talvez ele se interesse em limpar o terreno para você, de graça. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava se certificando de que eu continuaria no meu lugar, o lugar do coitado, do fracassado. Desliguei o telefone no meio da frase dela. O silêncio que se seguiu foi um alívio. Naquele momento, eu entendi que a humilhação deles não era um evento, era um projeto. Eles queriam me ver desistir. Decidi ignorar. Peguei minhas ferramentas mais velhas, aquelas que a ferrugem já começava a morder, e fui para o meu lote. O lugar estava pior do que eu me lembrava.
O mato alto cobria quase tudo, e a estrutura de madeira que um dia cobriu o poço estava podre, caída para dentro. O buraco em si estava entulhado com lixo, pedras e terra que o tempo e o descaso jogaram ali. Era um trabalho de Hércules para um homem só. Mas eu comecei. Com um facão, comecei a limpar o mato ao redor. Cada golpe era um ato de teimosia. Eu suava debaixo do sol forte, o corpo doendo, mas a cada pedaço de terra que eu limpava, sentia que estava recuperando um pouco do meu espaço. Não só físico, mas de dignidade. Os vizinhos das terras ao lado olhavam de longe, balançando a cabeça, como quem olha para um louco. A solidão era a minha única companhia. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ninguém trouxe um copo de água. Pelo contrário. Lembro de um dia, eu estava exausto, sentado na beira do terreno, quando vi a caminhonete nova do meu primo passar pela estrada de terra. A mesma caminhonete que ele comprou com o dinheiro da herança. Ele diminuiu a velocidade, olhou na minha direção, deu uma buzinadinha rápida, como se estivesse cumprimentando um animal na beira da estrada, e acelerou, levantando uma nuvem de poeira que veio toda na minha direção. Fiquei ali, parado, coberto de pó e de desprezo. Aquela buzina curta, aquele gesto rápido, dizia mais do que 1000 palavras. Dizia, eu estou aqui, no luxo, e você aí, no lixo. Engoli em seco, e voltei ao trabalho. As pequenas humilhações se acumulavam como pedras no meu sapato. Convites para os almoços de domingo na casa dos parentes, que já eram raros, simplesmente pararam de chegar. Quando eu encontrava alguém da família na rua, a conversa era sempre a mesma. Um olhar de pena, uma pergunta sobre a minha empreitada maluca, e um conselho rápido para eu não morrer de teimosia. Eu comecei a me sentir invisível, ou pior, visível apenas como um objeto de pena e zombaria. As pessoas que antes me cumprimentavam com um aperto de mão firme, agora me davam um tapinha no ombro, como se eu fosse uma criança ou um doente terminal. O respeito que eu levei uma vida inteira para construir com meu trabalho honesto parecia ter se desfeito em pó. Um fazendeiro da região, um homem conhecido por ser aproveitador, parou o carro um dia ao me ver limpando o terreno. Desceu, com suas botas caras e seu chapéu de homem importante, e me fez uma oferta. Arthur, ele disse, estou vendo seu esforço. Sei que esse lugar não vale nada, mas para te ajudar, te dou R$ 500 por ele. Você se livra do problema e ainda põe um dinheiro no bolso. R$ 500. Era um insulto disfarçado de favor. Ele queria a terra de graça, e ainda queria que eu me sentisse grato pela esmola. Olhei para as minhas mãos cheias de calos, para minha roupa suja de terra, e depois para ele. Apenas balancei a cabeça negativamente. Não está à venda, eu disse, com a voz firme. Ele deu de ombros, sorriu com desdém e foi embora. Mais uma vez, eu era o tolo que não sabia aproveitar uma oportunidade. Aos poucos, o meu mundo foi encolhendo. Eu evitava ir à vila, para não ter que lidar com os olhares e as piadinhas. Fazia minhas compras no armazém mais distante, onde pouca gente me conhecia. Passava os dias inteiros no meu lote, trabalhando em silêncio, da manhã à noite. O trabalho físico era brutal, mas era melhor do que a dor emocional de me sentir julgado a todo momento. Eu estava construindo um muro, não de pedras mas de isolamento ao meu redor. Era a única forma de proteger o pouco de orgulho que me restava. O poço se tornou meu único confidente. Eu conversava com ele, contava minhas frustrações. E o silêncio do buraco era mais reconfortante do que a voz de qualquer pessoa daquela cidade. Comecei a focar na estrutura do poço. A madeira podre precisava ser removida com cuidado, para não desabar tudo lá para dentro. Era um trabalho perigoso. Usei cordas e a minha velha experiência de canteiro para desmontar o que restava da cobertura. Cada tábua que eu tirava revelava mais do abandono. Lá dentro, o entulho parecia não ter fim. Eu descia com uma escada de corda, enchia baldes com terra e pedras, e depois subia e os puxava, um por um. Era um esforço desumano. Meus músculos gritavam, minhas costas pareciam que iam quebrar, e a cada balde que eu tirava, a descrença dos outros parecia aumentar. O velho enlouqueceu de vez, eu ouvia dizerem, está cavando a própria cova. O isolamento se tornou completo.
Eu me tornei uma figura folclórica na vila, o velho do poço. As crianças, quando passavam pela estrada, apontavam na minha direção e saíam correndo, como se eu fosse algum tipo de assombração. Os adultos simplesmente me ignoravam. Eu era uma anomalia, um homem que insistia em dar valor ao que todos haviam decretado como sem valor. A solidão era tão densa que às vezes eu sentia que podia tocá-la. Não havia mais telefonemas, não havia mais visitas, não havia mais nada, apenas eu, o sol, a poeira e aquele buraco teimoso na terra. Houve momentos em que a dúvida me atingiu com força. Nas noites frias, sozinho na minha casa alugada, o corpo moído de cansaço, eu me perguntava se eles não estavam certos. Se eu não estava sendo apenas um velho teimoso, gastando os últimos anos da minha vida em uma busca sem sentido. A imagem do meu primo na caminhonete nova voltava à minha mente. A voz da minha tia ecoava. Talvez eu fosse mesmo um fracassado, agarrando-se a uma ruína como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Nesses momentos a vontade de desistir era imensa. Eu olhava para as minhas mãos feridas e pensava, para quê? Mas então, eu me lembrava de Helena. Eu fechava os olhos e via o sorriso dela, sentados ali, na beira daquele mesmo poço, quando ele ainda era cheio de vida. Eu me lembrava da promessa que fiz a ela, de construir algo nosso. Eu não estava limpando um poço, eu estava cuidando do nosso santuário. Era uma questão de honra. Uma honra que ninguém mais entendia, mas que para mim, era tudo. A memória dela era a água que me mantinha de pé no meio daquele deserto de solidão. E era por ela, e por mim, que eu continuava. A cada balde de terra que eu tirava, eu sentia que estava desenterrando não só o poço, mas a minha própria força. Um dia, meu cunhado, o marido da minha tia venenosa, veio falar comigo. Ele parou o carro e ficou me observando trabalhar por um longo tempo. Depois, se aproximou, com uma expressão séria. Arthur, ele disse, sua tia está muito chateada. Você está fazendo a família passar vergonha. Todo mundo está comentando. Largue isso. Nós te ajudamos, te arrumamos um lugarzinho digno para morar. Mas pare com essa loucura. A oferta era a humilhação final. Eles não queriam me ajudar, queriam me controlar. Queriam apagar a mancha que eu representava. Queriam que eu aceitasse o meu lugar de dependente, de fracassado. Olhei bem nos olhos dele. Eu não tinha mais raiva. Eu não tinha mais vergonha. Eu só tinha um cansaço profundo da maldade e da pequenez deles. Eu agradeço a preocupação, respondi com a voz calma, mas este é o meu lugar agora. E eu não preciso da ajuda de vocês. Ele ficou me olhando, incrédulo, como se eu tivesse recusado a salvação. Balançou a cabeça e foi embora, resmungando algo sobre ingratidão. Naquele dia, eu cortei o último laço que me prendia a eles. Eu estava oficialmente sozinho. E, pela primeira vez, me senti livre. O trabalho no poço se tornou a minha rotina, o meu propósito. Eu já tinha tirado metros de entulho. A parede de pedra original do poço começou a aparecer, sólida, bem feita, um trabalho de antigos canteiros como eu. Tocar naquelas pedras me conectava com o passado, com homens que, como eu, sabiam o valor de um bom alicerce. O trabalho era lento, exaustivo, mas havia progresso. Um progresso que só eu via, que só eu entendia. Para o resto do mundo, eu continuava sendo o tolo cavando um buraco. Mas para mim eu estava restaurando uma obra de arte esquecida. Aos poucos as piadas foram diminuindo, não por respeito, mas por desinteresse. A novidade passou. Eu me tornei parte da paisagem, como uma árvore torta ou uma pedra estranha no caminho. O velho maluco e seu poço. As pessoas se acostumaram com a minha presença ali, e o isolamento se tornou uma normalidade silenciosa. Eu preferia assim. O silêncio era melhor do que a zombaria. Ele me permitia focar, me concentrar no ritmo do meu próprio trabalho, no som da minha picareta batendo na terra dura, no ranger da corda puxando mais um balde de entulho para a superfície. O fundo do poço parecia nunca chegar. Cada camada de terra que eu removia revelava outra, mais compacta, mais difícil. Era um teste diário à minha persistência. Havia dias em que o sol parecia querer me derreter, em que meus braços não tinham mais força para levantar a picareta. Eu subia do buraco coberto de suor e poeira, mal conseguindo respirar, e olhava para o céu, me perguntando até quando eu aguentaria.
Mas a imagem daquele poço limpo, com água no fundo como nos tempos de Helena, era um oásis na minha mente. Era essa miragem que me fazia descer a escada de novo no dia seguinte. O ponto de virada emocional, o momento em que eu realmente entendi o meu lugar no mundo deles, aconteceu numa tarde de sábado. Eu estava voltando para casa, caminhando devagar pela estrada, quando ouvi vozes vindo da varanda de um vizinho. Eram duas senhoras, que eu conhecia desde criança. Elas não me viram. Uma disse para a outra: "Coitado do Arthur. Depois que a Helena morreu, ele nunca mais foi o mesmo. Agora deu para isso. Perdeu o juízo de vez." Virou o velho tolo do poço. A outra concordou, com um suspiro de pena. É o que dá a não ter nada na vida. A cabeça fica vazia e a gente começa a inventar coisa. Aquelas palavras me atingiram como pedras. Não foram ditas com maldade, mas com uma certeza tranquila, uma constatação. Para elas, para toda a vila, aquela era minha identidade agora. Eu não era mais o Arthur Canteiro, o marido de Helena, o homem honesto. Eu era o velho tolo do poço. Naquele instante, eu parei no meio da estrada de terra. O sol se pondo pintava o céu de laranja e roxo, uma beleza que eu nem conseguia enxergar. Tudo o que eu sentia era um frio na espinha, a confirmação final do meu isolamento. Eles não apenas me julgavam, eles já tinham me sentenciado. Eu era um caso perdido, uma história triste para se contar nas varandas no fim de tarde. Continuei meu caminho para casa, mas meus passos estavam mais pesados. Aquela frase, o velho tolo do poço, ficou ecoando na minha cabeça. Cheguei em casa, sentei na minha cadeira de balanço e fiquei ali, no escuro, por horas. Não havia raiva, não havia tristeza, havia apenas uma clareza gelada. Eles podiam me chamar do que quisessem, o tolo, o louco, o fracassado, mas ali, naquele pedaço de chão, eu não estava trabalhando para eles. Eu não estava tentando provar nada para ninguém. Eu estava desenterrando a minha própria história, minha própria dignidade. Se para ser fiel a mim mesmo e à memória de Helena eu precisava ser o tolo, então que assim fosse. Eu seria o tolo mais teimoso que aquela vila já tinha visto. Naquela noite, eu seria o tolo mais teimoso que aquela vila já tinha visto. E foi com essa teimosia que, na semana seguinte, eu finalmente cheguei ao fundo do que parecia ser um entulho. A terra estava mais dura, compacta. Eu bati com a picareta, esperando o som surdo da terra virgem, mas o que ouvi foi outra coisa. Um som oco, metálico, que não era de pedra. Um som que fez meu coração, cansado de tanto esforço, dar um pulo dentro do peito. A ponta da picareta tinha raspado em algo. Com cuidado, usando as mãos, comecei a cavar ao redor, a adrenalina me dando uma força que eu não sabia que ainda tinha. Lentamente uma forma retangular de metal escuro começou a aparecer, coberta de barro e do lodo de décadas. Era uma caixa. Uma caixa de metal pesada, com as bordas seladas com algum tipo de cera escura e endurecida. Não era muito grande, mas precisei de toda a minha força para movê-la. Com a ajuda de cordas, e num esforço que quase me fez desmaiar, consegui içá-la para fora do poço. Deixei-a na terra, ao lado do buraco, e fiquei ali, ofegante olhando para ela. O sol batia no metal úmido, e por um instante o mundo inteiro pareceu ficar em silêncio. O que era aquilo, o que meu avô teria escondido com tanto cuidado no fundo de um poço que ele mesmo supostamente abandonou? Eu não tinha respostas, apenas um pressentimento, uma certeza visceral de que a minha vida estava prestes a mudar. Levei a caixa para casa naquela noite. Não contei a ninguém. Coloquei-a sobre a minha mesa de madeira simples, sob a luz amarela e fraca de um lampião a querosene. Com uma faca velha raspei a cera e com dificuldade consegui abrir a tampa pesada e enferrujada. O cheiro de papel velho e de umidade contida encheu o pequeno cômodo. Meu coração batia na garganta. Eu esperava encontrar qualquer coisa, velhas moedas, talvez alguma joia de família esquecida. Mas o que havia dentro não era ouro nem prata. Eram papéis, um maço de documentos amarelados pelo tempo, e um pequeno diário de capa de couro, ressecado e manchado. E eu soube, naquele exato momento, que aquilo era muito mais valioso do que qualquer tesouro. O primeiro documento que peguei era um rolo de papel grosso. Ao abri-lo, vi mapas, desenhos técnicos, números e palavras que eu mal entendia. Mas uma coisa eu entendi muito bem. Era um laudo geológico,
datado de 40 anos atrás, e os mapas mostravam o meu pequeno lote de terra, com o poço bem no centro. E debaixo do poço, desenhado em azul, havia uma mancha enorme, gigantesca, que se estendia por quilômetros. As palavras técnicas eu não compreendia, mas a conclusão, escrita em letras claras no final do laudo, eu entendi perfeitamente. Vasto aquífero de água potável de altíssima pureza e volume incalculável. Um oceano de água doce debaixo dos meus pés. Um oceano na terra mais seca da região. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei os papéis. Sentei-me, tentando respirar. Como era possível? Um poço seco em cima de um mar subterrâneo, a zombaria de todos, a minha própria dúvida, tudo parecia uma piada de mau gosto agora. Peguei o diário. A caligrafia era do meu avô, eu a reconheceria em qualquer lugar. Comecei a ler as últimas páginas, e foi ali que o quebra-cabeça se montou. A verdade era mais dura e mais triste do que eu poderia imaginar. Meu avô contava que, logo após receber o resultado daquele laudo, um coronel da região, um homem poderoso e violento, descobriu sobre a água e tentou forçá-lo a vender a propriedade por uma ninharia. Meu avô recusou, e as ameaças começaram, ameaças veladas depois diretas. Contra ele, contra minha avó, contra meu pai, que na época era um rapaz. O diário descrevia o medo, as noites sem dormir, a sensação de estar encurralado. O coronel queria água, e não ia parar por nada. A lei, naqueles tempos e naqueles lugares, era a lei do mais forte. Meu avô sabia que não tinha como lutar contra aquele homem. Ele perderia a terra, e talvez a vida da sua família. Então, ele tomou a decisão mais difícil da sua vida, uma decisão que guardou em segredo até o fim. Com o coração pesado, ele escreveu no diário: se não posso ter a bênção da água em paz, então que ninguém a tenha pela força. Vou secar o poço eu mesmo. Vou enterrar essa riqueza para protegê-la da cobiça. Vou transformá-la numa maldição aos olhos dos outros, para que ela possa um dia ser uma bênção para quem tiver a coragem e a dignidade de encontrá-la de novo. E ele fez. Durante semanas, ele mesmo, com a ajuda de um único empregado de confiança que já faleceu há muito tempo, encheu o poço com pedras e entulho, até que ele parecesse seco e inútil para sempre. Ele sabotou a própria fortuna para salvar a família. Ao final do diário, havia uma última anotação escrita com a mão já trêmula pela idade: deixo este poço para o meu neto Arthur. Ele tem as mãos calejadas de quem constrói, mas o coração justo. Os outros rirão dele, o chamarão de tolo. Mas eu sei que só um homem como ele, que entende o valor do trabalho duro e não se curva à humilhação, terá a persistência de cavar até o fim. Se ele encontrar isto, saberá que não lhe deixei uma ruína, mas uma fortaleza disfarçada, e saberá o que fazer. Eu fechei o diário e as lágrimas que eu segurei por tantos anos finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de compreensão. De um respeito profundo por aquele velho sábio que todos julgavam caduco. De repente, tudo fez sentido. O medo nos olhos dos moradores mais antigos da vila sempre que se falava daquele poço. O sussurro sobre a terra ser amaldiçoada. Não era uma maldição, era medo. Um medo que passou de geração em geração, o medo daquele coronel e da sua violência. O silêncio da comunidade não era desprezo, era um segredo guardado a 7 chaves pelo pavor. Eles preferiam deixar a história morrer a ter que reviver aquele tempo de opressão. E a minha família, os mais novos, eles não sabiam da história, apenas herdaram o resultado dela, a crença de que aquele lugar não valia nada. Meu avô não me deixou um buraco, ele me deixou um teste de caráter, de resiliência. Ele sabia que meus primos e tios, com sua ganância e pressa, jamais perderiam um minuto do seu tempo com um poço seco. Eles venderiam o lote por qualquer trocado, como minha tia sugeriu. Ele precisava de alguém teimoso o suficiente, alguém que tivesse uma ligação emocional com aquele lugar, alguém que não desistisse. Ele precisava de mim. A humilhação que eu sofri na sala da fazenda não foi um acaso. Foi parte do plano dele. Foi o filtro que separou a cobiça da dignidade. Naquela noite, sob a luz do lampião, eu senti o poder mudar de mãos. Não era um poder barulhento, de dinheiro e ostentação. Era um poder silencioso, pesado, feito de conhecimento e de responsabilidade. Eu tinha em minhas mãos a prova de uma riqueza inimaginável e a história de um sacrifício heróico.
A zombaria da minha família, as piadinhas na venda, o desprezo do meu primo na sua caminhonete nova, tudo aquilo se tornou pequeno, insignificante e patético. Eles riram do que não podiam ver, julgaram o que não podiam compreender. Eles me chamaram de tolo, enquanto eu, sem saber, estava no caminho para desenterrar a verdadeira herança da nossa família. Decidi ali, naquela mesma noite, que o segredo continuaria sendo meu, pelo menos por enquanto. Se eu revelasse tudo, a ganância que meu avô tanto temeu voltaria com força total. Meus parentes, o fazendeiro aproveitador, todos eles se lançariam sobre mim como lobos. Eles não mereciam saber. Não ainda. O segredo era a minha proteção, a minha arma estratégica. Meu avô escondeu a verdade para proteger a família da violência de um homem. Eu esconderia a verdade para proteger o legado dele da mesquinhez da própria família. Comecei a pensar no valor daquilo em termos práticos. Água. Numa região que vivia de ciclos de seca, que via o gado morrer e as plantações secarem, ter os direitos sobre um aquífero daquele tamanho, não era apenas dinheiro. Era poder, era a capacidade de mudar o destino de toda a vila de Pedra Seca, era a chance de trazer segurança e prosperidade para as mesmas pessoas que me viraram as costas. A ironia era tão profunda que chegava a ser poética. O homem que eles julgaram não ter nada na verdade tinha a chave para o futuro de todos. Eles me subestimaram em cada passo do caminho, viram um canteiro velho, um viúvo triste, um homem pobre que herdou um lixo. Não viram um homem que aprendeu com o pai a ler as pedras, que aprendeu com a vida a ser resiliente. Eu não sabia da água, não sabia do diário. Mas algo dentro de mim, uma intuição, uma conexão com aquele lugar, a memória de Helena, me dizia que ali havia mais do que um buraco. Eu não estava cavando por ouro. Eu estava cavando em busca de um sentido, de uma resposta, e eu a encontrei. Peguei o pequeno retrato de Helena que guardo na carteira, coloquei-o sobre a mesa, ao lado do diário do meu avô. Eles eram a minha força, a promessa que fiz a ela, de construir algo nosso, e o legado de sabedoria do meu avô. Tudo se unia agora. Eu não usaria essa descoberta para me vingar, para humilhá-los de volta. Isso me tornaria pequeno como eles. Eu usaria para honrar a memória deles. Para construir algo que durasse, algo que tivesse um propósito. Algo que no final provaria que o verdadeiro valor não está no que se herda, mas no que se faz com aquilo que a vida nos dá. Na manhã seguinte eu voltei para o poço. Continuei meu trabalho de limpeza, como se nada tivesse acontecido. Os vizinhos que passavam ainda me olhavam com aquela mistura de pena e desdém. O velho tolo continuava sua tarefa inútil. Deixei que pensassem. O sorriso que eu tinha no rosto agora não era de loucura, como eles deviam imaginar. Era o sorriso de um homem que conhece a verdade. Um homem que deixou de ser uma vítima e se tornou o guardião de um segredo. A justiça não viria com gritos e confrontos. Ela viria como a água, silenciosa, paciente, e com o tempo capaz de moldar a paisagem mais dura. Com os papéis e o diário do meu avô sobre a mesa, eu passei a noite inteira em claro. Não havia euforia em mim, nem um pingo de vontade de esfregar aquela verdade na cara de ninguém. Havia, isso sim, uma calma que eu não sentia há anos, uma clareza. A humilhação que me fizeram passar, as risadas, o desprezo, tudo aquilo tinha sido um veneno, mas agora eu tinha o antídoto. E o antídoto não era dar o troco na mesma moeda. Vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas eu não tinha fome de vingança. Minha fome era outra. Era de paz, de construir um fim de vida digno, de honrar a memória de Helena e a sabedoria do meu avô. Meu plano final não seria uma tempestade, seria uma garoa fina e persistente. Daquelas que molham a terra devagar sem fazer barulho, até que tudo ao redor, sem nem perceber, já está verde e transformado. Eu não ia destruir nada, eu ia construir. Era o que eu sempre soube fazer. Na semana seguinte, peguei o pouco dinheiro que tinha guardado, vesti a minha melhor roupa que ainda cheirava a naftalina e peguei o primeiro ônibus para a capital do estado. Eu me sentia um peixe fora de água naquela cidade grande, com seus prédios altos e seu barulho incessante. Mas eu tinha um propósito. Com o endereço anotado num papel amarelado, encontrei o escritório de um advogado que me foi recomendado por um antigo colega de ofício, um homem sério, de fora da nossa região. Entrei no escritório dele,
com minhas botas empoeiradas fazendo barulho no piso de madeira lustrado. Ele me olhou com curiosidade. Eu, um canteiro velho, com as mãos grossas e a pele queimada de sol, sentado na frente dele. Em silêncio, coloquei o laudo geológico e o diário do meu avô sobre a sua mesa. Ele começou a ler, e aos poucos, a expressão de curiosidade no rosto dele se transformou em espanto, e depois, em um profundo respeito. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou e não viu um coitado. Vi um homem com uma história. O processo foi lento e silencioso, exatamente como eu queria. O advogado, um homem muito competente, cuidou de tudo. Registramos os laudos, garantimos a posse da terra e, o mais importante, protocolamos os direitos de exploração do aquífero em meu nome. Tudo foi feito na capital, longe dos ouvidos curiosos da vila de Pedra Seca. Ninguém da minha família ficou sabendo de nada. Com os direitos garantidos, consegui um pequeno empréstimo no banco, usando a própria água como garantia. O gerente do banco mal podia acreditar na história, mas os documentos não mentiam. Com aquele dinheiro, eu não comprei uma caminhonete nova nem uma casa de luxo. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma pequena empresa, uma fundação. E dei a ela o único nome que fazia sentido no mundo: Fundação Águas de Helena. Cada documento que eu assinava, cada passo que eu dava, era por ela. Era a promessa que fiz naquele mesmo poço tantos anos atrás, finalmente se cumprindo de uma forma que nem eu poderia ter sonhado. Voltei para a vila como se nada tivesse mudado. Continuei morando na minha casinha alugada, continuei meu trabalho no poço. Mas agora, não era mais para limpar, era para preparar. Um dia, um pequeno caminhão com equipamentos de perfuração chegou e estacionou no meu lote. A vila parou para vereador. Meus primos passaram de carro, diminuíram a velocidade, olharam com uma cara de interrogação, mas não pararam para perguntar. Achavam, talvez, que era minha loucura final, que eu tinha contratado alguém para cavar ainda mais fundo no meu fracasso. Eu apenas acenava com a cabeça, com um sorriso sereno. Deixei que pensassem o que quisessem. A justiça não precisava de plateia. Ela estava acontecendo ali, na frente deles, e eles eram cegos demais para vereador. A água, a verdadeira riqueza, não demorou a jorrar. Limpa, abundante, uma bênção que esteve adormecida por 40 anos. Hoje, a Fundação Águas de Helena fornece água a um preço justo para quase toda a região. Os pequenos agricultores, que antes perdiam suas plantações para a seca, agora têm como irrigar a terra. A vida na vila de Pedra Seca está mudando, devagar, e a minha família? Eles também precisam da água. Outro dia, vi meu primo, aquele da caminhonete, na fila do escritório da fundação para assinar o contrato de fornecimento. Ele não me viu, ou fingiu que não viu. Minha tia, eu soube, reclamou do preço, mas paga todo mês, porque o gado dela não sobrevive sem a nossa água. Eles nunca me pediram desculpas, e eu nunca esperei por isso. A minha justiça não foi confrontá-los. Foi ver o nome de Helena, o nome do nosso amor, estampado no boleto que garante a prosperidade deles. Eles riram de mim porque herdei um buraco. Mal sabiam eles que meu avô não me deixou um poço seco, ele me deixou o poder de fazer chover. E eu aprendi que a maior dignidade não está em provar que os outros estavam errados, mas em seguir construindo seu próprio valor, em silêncio, até que sua obra fale por você. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma história como essa, compartilhe este vídeo, e se inscreva para mais histórias de dignidade e lições de vida como esta.